Olá, meus queridos, vamos dar continuidade àquele nosso bate-papo diário falando sobre fixação da pena ainda, especialmente a primeira fase de aplicação desta. Vamos tratar das chamadas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Essas circunstâncias servem também para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, para analisar se cabe substituição de privativa de liberdade por restritiva de direito. Hoje nós vamos analisá-las, tais circunstâncias, especialmente no momento da fixação da pena base. Bruno, agora me revisa, me relembra quais são essas circunstâncias. E outra, o que o juiz deve fazer se porventura ele não encontrar nenhuma circunstância judicial que possa analisar e colocar na sentença no caso concreto? Bem, gente, circunstâncias judiciais, como o próprio nome diz, o juiz tem liberdade, ele possui uma certa autonomia, é algo subjetivo de cunho do magistrado. Então, se ele não observa a presença de nenhuma circunstância judicial, ele vai ter que determinar a pena base, ele vai ter que colocar, finalizar ali aquela primeira fase, estabelecendo a pena base, no mínimo, em abstrato previsto para aquele tipo penal. A inobservância de circunstância que venha a ser desfavorável ao réu, obriga o magistrado a fixar a pena base no mínimo. Essas circunstâncias são culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, consequências do crime para a vítima ou para seus familiares, os motivos, demais circunstâncias, o comportamento da vítima para o crime. E agora nós vamos analisar cada uma dessas circunstâncias. O primeiro elemento que nós temos que considerar é a culpabilidade. A culpabilidade já foi vista da seguinte forma: seria o quê? A maior ou menor intensidade de dolo ou culpa do agente em sua conduta. A doutrina atual, a melhor doutrina, entende que culpabilidade deveria ser considerada a maior ou menor reprovabilidade da conduta social do indivíduo no caso concreto. Desde que já não tenha sido averiguado uma outra circunstância judicial ou uma outra circunstância legal sob pena de caracterização do bis in idem, que nós já vimos que é vedado em nosso ordenamento jurídico. O segundo elemento seria o quê? Os antecedentes. Existem bons antecedentes e existem maus antecedentes. Inquérito policial não gera maus antecedentes. Processo, sentença condenatória em primeiro grau, não gera maus antecedentes. O que vai gerar maus antecedentes será uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, maus antecedentes seria uma circunstância judicial desfavorável ao réu. E reincidência. Para configuração da reincidência também se faz necessário uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, Bruno, como é que o juiz vai diferenciar se utiliza os maus antecedentes ou a reincidência em determinada situação? Porque a mesma sentença condenatória não pode gerar as duas circunstâncias. A reincidência vai ser observada pelo juiz como agravante na segunda fase. Então ele não poderia utilizar a mesma sentença condenatória como reincidência e como maus antecedentes.
como circunstâncias legais e como circunstâncias judiciais. Então, se ele foi condenado por um novo crime, ou se ele praticou um novo crime dentro desse período de 5 anos, aquela situação, a condenação anterior vai ser observada para efeito de reincidência. Mas se for após os 5 anos, que é o prazo prescricional da reincidência, aquela sentença condenatória vai ser observada para efeito de maus antecedentes, ou um ou outro. Não pode ser utilizado em ambos os casos, em virtude da vedação ao bis in idem. O ponto seria o quê? A conduta social do indivíduo. Conduta social. Como aquele indivíduo ele se relaciona no seu ambiente doméstico, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, quais os lugares que ele costuma frequentar. Tudo isso é averiguado como conduta social. Às vezes a defesa ela utiliza determinadas testemunhas que não presenciaram o caso, mas que atestam que a boa conduta social do indivíduo. Então isso é bastante usual, ok? Pois a conduta social vai ser observada pelo magistrado na primeira fase de aplicação da pena como circunstância judicial, favorável ou desfavorável ao réu. Um outro ponto também que deve ser observado, já existe um julgado no STJ que o simples fato do indivíduo ser usuário de drogas não é apto por si só para considerar como conduta social desfavorável a ele. A personalidade seria o quarto elemento. Seria o quê? O conjunto de características psíquicas que individualizam determinado cidadão perante seus pares. Eu vou dar um exemplo de uma conduta bastante reprovável e que já foi levada em consideração como uma personalidade desfavorável ao indivíduo, a um condenado. Um cidadão que praticou um crime com grave ameaça à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade mental. Os motivos, seria o quinto, seriam fatores que levam à prática da conduta penalmente relevante. É a valoração social da conduta. Vou dar um exemplo. Uma mesma conduta que possui elementos subjetivos idênticos, ou seja, vontade livre e consciente de praticar, mas motivos diferenciados. O indivíduo que subtrai determinado bem para saciar as necessidades de sua família, a dor de sua família, e outra que sacia simplesmente por motivo egoístico, por cobiça, por preconceito. Então, olha, observa a distinção entre as duas condutas, ok? Então, é possível que o juiz ele leve em consideração o motivo de forma mais severa em relação a um ou outro caso. As circunstâncias elas devem ser observadas de forma residual. Elas não podem configurar qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena. Vou dar alguns exemplos: a intensidade de violência, o horário da prática do delito. Um outro exemplo, o indivíduo que ataca determinada pessoa no velório do pai dessa. Então são circunstâncias que podem ser consideradas desfavoráveis ao réu. São as consequências do crime. Gente, condutas idênticas podem gerar maior ou menor reprovabilidade social. Vamos ver, analisar da seguinte forma: o mesmo objeto material do crime de furto. Para determinada pessoa, aquele objeto pode ser esquecido com rapidez. Para outra vítima, aquele mesmo objeto pode gerar o quê? A desgraça, a ruína da família. Então são consequências diferenciadas a depender da vítima que deve ser observada individualmente no caso concreto.
quarto, oitavo elemento seria o comportamento da vítima. Comportamento da vítima, contribuição da vítima para o delito, não vai fazer com que o indivíduo fique isento da punição, de forma alguma. Mas ele pode ser beneficiado. Vou dar um exemplo. Um indivíduo que é abastado e ele começa a esnobar, mostrando notas de R$100, bolos e mais bolos de dinheiro em praça pública. Com o intuito de quê? De aparecer, de esnobar. Tem muita gente que faz isso, né? Pois é, aí alguém observa aquilo, fica de olho naquele dinheiro, cria nele a vontade de ter, de dispor daquilo, e ele subtrai. Praticou o crime de furto, ou até de roubo, se praticou violência ou grave ameaça. Mas será que a vítima de alguma forma contribuiu para o delito? Isso pode ser levado em consideração no intuito de beneficiar, no intuito de configurar uma circunstância judicial favorável ao réu? Há quem diga que sim. Outros entendem que não. Um preceito constitucional que garante a ele o direito de propriedade. Ele pode dispor, ele pode mostrar. E aquela jovem que gosta de usar aquela sainha curta, aquele shortinho curto, isso seria uma predisposição, facilitaria, né? De alguma forma beneficiaria aquele que praticasse um crime sexual contra ela? Então, observem que tais circunstâncias são de caráter subjetivo do magistrado. Cabe a ele ou não utilizá-las. Se utilizar, ele deve fundamentar, motivar, dizer o porquê. Ok? Ainda nessa fase, o juiz, ao fixar a pena base, ele não pode ficar nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Certo, gente? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Curtam, compartilhem, se inscrevam.